Pamela Cross. Eu sou o Ricardo Perialdo. A gente já estagiou em grandes empresas e criamos o Estagiário Sênior para te ajudar a também conseguir seu estágio foda. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à Maratona do Estagiário Sênior. Nessa maratona de 4 episódios, a gente vai te mostrar a estratégia que estudantes universitários do Brasil inteiro estão usando para conseguir um estágio foda. E um estágio foda é nada mais, nada menos, o lugar onde você encontra potencial de crescimento e aprendizado, uma boa remuneração e uma empresa que você sinta orgulho de falar que trabalha lá. Sinta orgulho é assim, né? É assim. Essa maratona é pra quem nunca teve uma experiência profissional antes, ou pra quem já tá estagiando, mas quer trocar de estágio, porque sente que ainda não tá no lugar certo, não encontrou o seu estágio foda. E nesse episódio a gente vai te mostrar os erros fatais que a maioria dos universitários cometem ao buscar um estágio. A gente já passou por grandes empresas como Itaú, BASF, IT do Itaú, ThyssenKrupp e Dental Factory. E trabalhar nessas empresas não foi só uma realidade nossa, não. E pra você ter uma ideia, onde que nossos alunos entraram? Nossos alunos já entraram na Renault, iFood, Cyrela, GE, PepsiCo, Mondelez, Grupo Big do Walmart, Braskem, Syngenta, Bradesco, Volkswagen, Azul, B2W, dona da Americana Submarino, Henkel, Itaú, Mercedes, Ambev, GM, PagSeguro, BASF, KPMG, Siemens, Bayer, Libs, Dell, Ipiranga, Colgate, Kimberly-Clark, Banco BV, PwC, Stone, Scania, Cargill, Accenture, OLX, Suzano, Gup e muitos outros lugares de startups a grandes empresas. Cara, é muita coisa. Muita coisa, soltei quase um beat aqui. E dá só uma olhada no que alguns dos nossos alunos têm pra te dizer. Eu comecei a procurar estágio no 7º período, mais ou menos. E aí, eu recebi vários nãos. Foi um processo muito triste pra mim, porque eu tentava, e eu não sabia o que eu tava errando. Mudava o meu currículo e não era chamada. E aí o tempo começou a apertar, eu comecei a ficar sem tempo. E foi aí que eu comecei a procurar outras alternativas. Procurei o Estagiário Sênior, no Instagram mesmo, coloquei lá estágio e aí apareceu eles pra mim. Comecei a acompanhar os conteúdos deles e eu participei da maratona. Hoje eu consegui meu estágio foda. Hoje eu tô sendo estagiária na área de saúde, segurança e meio ambiente da Comgás, que é a maior distribuidora de gás encanado do Brasil. E bom, é uma sensação assim, incrível. Um dos meus maiores problemas, que eu acho que muitas pessoas passam, né? Muitos estagiários passam, era não saber como que outros candidatos no processo seletivo conseguiam se destacar tanto e eu não. Eu sabia que eu tinha competência, eu sabia que eu era uma pessoa que se encaixaria perfeitamente com aquela vaga, mas eu não conseguia me destacar. Eu não conseguia falar sobre mim, eu não conseguia tornar as minhas palavras diferenciais e que com certeza fariam os olhos do entrevistador brilhar. Foi aí que eu conheci o Estagiário Sênior. Foi logo no comecinho do projeto pelo LinkedIn, e eu vi que aquelas publicações, aquelas dicas, eram como se fossem hacks mentais. E foi aí que eu consegui passar no meu primeiro processo seletivo, que foi numa startup. Pra mim aquilo foi incrível. E agora, depois de 6 meses, eu passei em 2 processos seletivos ao mesmo tempo. Uma no Bradesco e outra na Azul Linhas Aéreas. E hoje eu sou um estagiário na Azul. Bom, em dezembro eu comecei a fazer meu primeiro currículo e eu tava com muita dificuldade do que colocar no meu currículo. Eu tava morrendo de medo dos processos seletivos porque eu nunca tinha tido nenhuma instrução sobre processo seletivo, estágio. E um dia apareceu um post do Estagiário Sênior no meu Instagram e eu comecei a entrar no Instagram deles e ver diversos posts, vi que muitos amigos meus seguiam eles, então eu comecei a seguir eles. Em menos de um mês, dia 7 e 8 de abril, eu recebi a resposta de 2 processos seletivos, da Enel e da GE. E foi maravilhoso pra mim. A vaga que eu queria na GE, eu consegui. Então, foi sensacional. E eu posso dizer que eles me ajudaram, mas eles não mudaram quem eu era, eu não precisei mudar quem eu era. E sim, eles me ajudaram a contar a minha história e a mostrar quem eu sou. Então foi sensacional tudo isso, a experiência foi maravilhosa. Hoje eu tô dando andamento no estágio da GE. E já faz um tempinho que eu conheço Estagiário Sênior. Eu sigo eles desde o meu terceirão, finalzinho do ensino médio, e sempre acompanho o conteúdo deles. Quando eu entrei na facul, eu já queria arrumar um emprego logo no começo, pra, óbvio, trabalhar, e também já entender como que as coisas funcionavam na prática. Só que eu não tinha um direcionamento, eu não sabia por onde começar. Eu tava muito desnorteado. Então eu comecei a prestar mais atenção no conteúdo que o Rick e a Camis postavam no Insta e também me inscrevi na maratona.
E nela eu já vi 3 coisas que eu estava errando e que não podia continuar desse jeito. O meu currículo não era atrativo, eu não sabia me portar numa dinâmica e também não sabia contar minha história para poder me vender numa entrevista. No final, isso tudo teve resultado. Eu fui aprovado como estagiário num banco de varejo e investimentos. E foi muito legal que a gestora me ligou, falando: ó, Gui, você foi aprovado, mas eu tive que tentar convencer a galera, tive que brigar lá para poder aprovar você, porque a gente só pega estagiário a partir do 2º ano da faculdade. E você tá no primeiro e também é menor de idade, porque, pra quem não sabe, eu tenho 17 anos. Então eu tive que brigar lá com a galera. E, isso me deixou muito feliz, porque primeiro que eu consegui um estágio, e segundo, eu fiquei mais feliz ainda com a circunstância. Que, o banco só pega a gente a partir do 2º ano e eu consegui entrar no meu primeiro. E também sendo menor de idade. Então aí a gestora falou que me quer o mais rápido possível na equipe dela e que tá esperando eu chegar. Eu deixei para fazer estágio no final da graduação, porque eu estudo em tempo integral. E com isso eu percebi que eu não me encaixava em alguns processos seletivos por causa do tempo de formatura. Ou seja, o meu funil de empresa estava ficando cada vez mais estreito. E com isso eu precisava me preparar bem. Eu comecei a pesquisar e eu conheci o perfil do estagiário sênior no Instagram. E eu comecei a seguir porque as dicas eram muito interessantes. Resumindo tudo isso, em menos de 2 meses eu consegui um estágio na Ambev. E para mim isso foi uma conquista muito grande, porque era a empresa dos meus sonhos. E é um processo muito concorrido, que eu achava que eu não era capaz por ser muito tímida, por ser do interior. Mas quando a gente se prepara bem, o resultado vem. Então, confiem em vocês, apliquem todas as coisas que vocês vão aprender, que logo logo vocês vão estar aí estagiando uma empresa muito boa também. E isso pode parecer bom demais pra ser verdade, e eu confesso que a gente também acharia, caso a gente não tivesse visto isso acontecendo com nós mesmos nas nossas carreiras e com os nossos alunos. E talvez você esteja pensando que entrar nessas empresas é muito difícil, que não é pra você, porque você é tímido, porque a ansiedade e o nervosismo batem muito forte na hora do processo, porque você não tem experiência, porque você não fala inglês fluente, porque você não tem Excel avançado, não tem quem te indique pra vaga, porque você não faz, sei lá, uma faculdade top, ou você nunca fez intercâmbio, ou simplesmente as empresas não gostam de você, ou alguma outra coisa que você colocou na sua cabeça. Então a gente vai te contar a nossa história, e eu acho que talvez a gente seja um pouco parecido com você. Quando a gente começou a facu, a gente queria muito construir uma carreira foda, crescer numa empresa e um dia ter o nosso próprio negócio. E a gente sabia que para isso era super importante a gente conseguir um estágio foda, numa empresa que fosse ter um peso no nosso currículo e tivesse bastantes desafios, potencial de crescimento. Então, logo no início da nossa faculdade, a gente decidiu procurar um estágio para iniciar a nossa carreira com o pé direito. Mas antes disso, eu tinha começado a trabalhar numa corretora de seguros de carros, de seguros de automóveis, muito pequena, ainda no comecinho da faculdade, lá no primeiro ano. E para você ter ideia, a minha primeira atividade foi atualizar os telefones de uma lista de mais de 4.000 empresas na mão. Mano, era muito chato. Coitado. Não sobrava tempo pra eu estudar pra faculdade também, porque nesse emprego eu trabalhava 8 horas por dia. 8 horas, velho. E aí eu saía de lá, já ia pra aula, ainda ganhava menos do que um estagiário. E nisso eu já tinha conseguido o meu estágio na ThyssenKrupp. Foi meu primeiro estágio, que se você não conhece, é uma multinacional alemã que fabrica elevadores. Se você entrar no elevador, provavelmente vai ser da ThyssenKrupp. Sim, e quando a Camis entrou lá, eu confesso que bateu uma inveja. Porque a gente já via, né, os veteranos da faculdade estagiando em umas empresas muito fodas, mas até aí eles já estavam muito na nossa frente no curso, já estavam muito evoluídos. E quando a Camis começou a estagiar numa multinacional, ainda no primeiro ano da faculdade, todo mundo ficou tipo, uou! E ela se achava pra caramba. Ah, é mentira, essa parte é mentira. Não era, ela falava que ela era animal, que tava ganhando bem, que não sei o quê. E cara, ver ela lá me gerou 2 sentimentos. O primeiro foi inveja. Eu também queria estar numa empresa foda e real que bateu essa invejinha. E ele não me contou isso até agora. O segundo sentimento foi de, cara, eu também posso. Se ela conseguiu, eu também consigo. Então ali foi o momento que eu falei, vou mudar essa parada. Eu preciso conseguir meu primeiro estágio
E aí, eu fiz o que todo mundo faz quando tá procurando um estágio. Joguei lá no Google como fazer um currículo, abri o Word e montei o meu. Mas a dificuldade já começou por aí, porque eu via que eu não tinha nenhuma experiência profissional relevante, eu só tinha feito aquele trabalho de corno lá, eu não tinha inglês, não tinha muito menos intercâmbio, não sabia Excel, não tinha participado de empresa júnior, qualquer outro grupo desses, não tinha feito iniciação científica e pra piorar tudo, eu era muito tímido. Ai, coitado. Enfim, você já deve ter percebido aí como que o meu currículo era pobre e eu tava inseguro pra minha busca por um estágio. Mas eu segui o jogo e comecei a mandar meu currículo pra várias empresas sem filtro nenhum. Eu só queria conseguir um estágio em qualquer lugar que desse. Quem me chamasse eu tava indo, mano. Não tinha muita escolha não. Eu mandei pra várias empresas e eu me cadastrei em todos os sites de vaga que eu consegui, que eu encontrei pela internet. E, muito provavelmente você já passou por isso. Todo dia eu atualizava meu e-mail umas 3, 4 vezes por dia e nada, velho, nada. Nenhuma resposta. Quando muito era aquele famoso, a gente recebeu o seu currículo, vai ficar aqui no nosso banco de dados e qualquer coisa a gente entra em contato. 7 years later. Tô esperando até hoje. E eu fiquei uns 2 meses nessa. E pra mim era nítido que eu não me destacava de nenhum dos meus concorrentes. E ao mesmo tempo que isso estava rolando, eu e a Camis, a gente começou a se aproximar, a gente vai ficando um pouco mais que amigos, se é que você me entende. Ela começou a se apaixonar por mim. Ai, que mentira, ele que começou. E a gente conversava pra caramba, a gente vai ficando muito próximo real. Depois a gente começou a namorar e tal. Mas numa dessas, ela dividiu comigo que, na real, o estágio dela era uma bosta. É que, tipo assim, eu não me sentia desafiada, eu sentia que tava aprendendo super pouco, o ambiente da empresa, sei lá, tava me incomodando e eu não via potencial de crescer lá dentro. E aí eu decidi procurar outro estágio também, entrei na mesma aventura aqui que o Ricardo. Então a gente começou a estudar o máximo que a gente podia sobre os assuntos que eram relevantes para a nossa área, ler livro, ouvir podcast, assistir palestra, e também a gente começou a estudar muito e pesquisar muito sobre como funcionavam os processos seletivos. Mas assim, foi muito difícil, porque lá em 2017 não existia informação direcionada para o estágio. Não tinha uma página igual o Estagiário Sênior que te dá dicas e mostra um direcionamento. Brincadeiras à parte, mas é sério, não tinha isso naquela época. Tudo era para quem já trabalhava, já tinha experiência e tal. E quando tinha algum assunto, alguma página um pouco mais voltada para estágio, era uma galera muito mais velha de RH falando aqueles clichês que você já deve estar cansado de ouvir por aí. E, sinceramente, não te ajuda em quase nada. É aquilo de, vista uma camisa, não se atrase, pesquise sobre a empresa, tenha um currículo atualizado, saca um texto, saca apenas uma página, faz as suas experiências profissionais, experiência acadêmica, aquilo tudo que é um pouco mais do clichê que você já está acostumado. Mas, na real, a gente não se conectava com aquilo, era muito diferente das coisas que a gente estava estudando sobre as empresas e como o mercado de trabalho estava na época. Então, não batia, a conta não fechava, era basicamente isso. E tava na época e é hoje em dia, porque já tava rolando toda essa mudança que a gente vê no mercado. E parecia que eles estavam falando desse mercado de trabalho dos anos 2000, mano. Estavam falando sobre como era na época em que eles estagiaram. E a gente via que isso já não refletia mais a realidade do mercado que a gente estava vivendo em 2017 e ainda está vivendo hoje, cada vez mais de forma intensificada. E depois da gente passar aí uns 2 meses nessa, de eu não ter retorno nenhum, a Camis até ser chamada para os processos, mas não conseguia avançar em nada, a gente ligou foda-se, mano. A gente ligou foda-se e viu que se a gente estava fazendo tudo isso que essas dicas de RH falavam pra gente fazer e não tava dando certo, não tava dando em nada, a gente decidiu, a gente percebeu que a gente tinha que parar de tentar se adequar a esse modelo e fazer do nosso jeito. Foi quando a gente decidiu começar a arriscar. E assim a gente foi criando a nossa própria estratégia, fazendo um monte de coisa que aquelas dicas de tiozão na internet falavam pra você não fazer e ainda falam hoje. E mano, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deu muito certo. Já que ninguém estava respondendo o currículo que eu estava mandando antes, com todas aquelas informações que pediam, uma única página, eu percebi que eu precisava chamar a atenção da empresa. E eu sabia que eu não tinha Excel, não tinha inglês, mas que eu era uma pessoa muito criativa e inovadora. Eu sabia que eu tinha algo para agregar. Só que, cara,
como que eu ia mostrar isso num currículo, por exemplo? Não tem um diploma, não tem um certificado, um curso, nada que demonstre isso, a não ser as minhas atitudes. Para começar, eu joguei fora aquele meu currículo padrãozão e aí eu montei um currículo com 5 páginas mostrando uma linha do tempo da minha vida e com o título que era assim: a história do colaborador que não cabe em um currículo. E aí eu fiquei com inveja. Se antes ele tava com inveja de mim, eu comecei a ficar com a história dele. Eu comecei a ser chamado pra caramba pelas empresas, eu tive até que recusar entrevista e olha que eu nunca sequer tinha sido chamado antes pra avançar num processo seletivo. E eu comecei a enviar esse currículo pras empresas e uma delas que me chamaram foi o Itaú. Então eu fui até o painel do programa de estágio do Itaú. Ah, depois ele falava que eu era metida. E olha, eu tava muito inseguro de que eu ia passar, tava achando que eu não ia passar, mas eu fui com a cara e com a coragem. E quando a parada começou, eles falaram do salário, mano. E aí eu fiquei desacreditado. Era quase R$ 2.300 de salário, mais R$ 800 de vale alimentação. E, velho, isso era mais do que o dobro do que eu ganhava fazendo aquele meu corno job. E aí que eu achei que era impossível mesmo de eu passar, achei que eles tinham cometido um engano quando me chamaram pro processo. E aí a galera foi lá, começou a se apresentar. E aí, mano, um tinha feito intercâmbio em, sei lá, 2 países. A outra era presidente da empresa júnior mais top da faculdade de São Paulo. O outro já tinha estagiado numa empresa enorme. E, mano, eu só conseguia pensar, fudeu. Eu tava assim. Tava assim, nossa, tava foda. E aí quando chegou a minha vez, eu já tava nervoso pra caramba, né? Mas aí eu coloquei na minha cabeça, cara, todo mundo aqui deu uma resposta super padrão, falou quase a mesma coisa, só ficou puxando o próprio saco, acariciando ali o próprio ego e falou a mesma coisa sem saber se vender. E aí eu fiquei, né? Como que eu posso me destacar nessa? Então eu fui lá, estruturei uma resposta totalmente fora do padrão, fora da caixa, e aí eu me dei a liberdade de ser eu mesmo. Aprovado, 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 aprovado. E aí a partir daí, tudo deu certo. Eu me apaixonei pela empresa. Parece que, tudo se alinhou assim. Sabe quando os astros se alinham e tal? E aí todas as coisas que, cara, eu mais sonhava no estágio, eu mais buscava com relação à minha profissão, à minha carreira, estavam ali. Eu comecei a ficar realizado. E eu fui usando a mesma estratégia e também passei no Itaú. Só que no dia seguinte eu recebi um resultado que eu tinha passado também em uma startup. E, mano, na época eu tava muito encantada com essas paradas de startup, então foi uma decisão mega difícil, porque você sabe, o Ricardo já falou quanto que ganhava lá no Itaú, então eu tinha que escolher qual estágio eu queria seguir na carreira. Aí depois de pensar bastante, eu decidi de fato entrar na startup, que eu tinha acabado... A startup, na real, tinha acabado de ser criada, e estava revolucionando a odontologia digital no Brasil. Achei muito bonito. E depois de 6 meses que eu tava lá, eu decidi que eu queria entrar numa empresa grande de novo para aprender esse lado corporativo do mercado de trabalho, o lado mais formal. Mas dessa vez eu queria trabalhar com uma pegada mais digital. E eu pesquisei a dedo as empresas que eu queria, que eu tinha vontade de trabalhar. E eu acabei entrando na base e eu curti muito, muito o desafio que eles propuseram. E nesse meio tempo, eu troquei de área no Itaú depois de 7 meses de estágio. E aí, em mais 7 meses, eu fui efetivado como analista, mano. Eu não tava acreditando. Quando eu ainda tinha 21 anos e eu ainda tava no 3º ano da faculdade. De novo, quem tá metido aqui nessa história? Tem que se achar, pô. E eu tava vendo que lá na base não tinha muito potencial de efetivação. Então eu coloquei a meta de estagiar lá por no máximo 1 ano. Deu esse 1 ano e eu vi que realmente o jeito ia ser eu buscar um novo estágio. E então comecei a procurar novas empresas. Eu passei na Amazon, só que numa área que não era muito minha cara. E eu também passei no IT, que era uma área totalmente nova dentro do Itaú. E eu falei, agora eu realmente vou pro Itaú. Eu fiquei 6 meses nessa área. E depois eu consegui mudar para uma área de marketing digital, de fato no Itaú, que era exatamente a área que eu queria trabalhar. E eu comecei esse estágio totalmente em home office. Até a entrevista foi por telefone, não foi nem por vídeo. E você pode estar se perguntando aí,
mas será que isso foi estratégia mesmo? Será que não funcionou só com vocês? Não. Durante toda essa jornada, a gente foi ajudando os nossos amigos nos processos seletivos, nossos parentes, e eles também conseguiram seus estágios seguindo isso. Até que chegou um momento que a gente percebeu que, mano, todo jovem, em algum momento ali da carreira, tem a dificuldade de se destacar nos processos seletivos, não sabe muito bem como se comportar, o que fazer, e aí não consegue um estágio. Então a gente resolveu criar o Estagiário Sênior e ajudar a galera nesse momento, nessa fase, nessa busca pelo estágio. Só que isso começou a tomar proporções que a gente não imaginava, sério. Quando a gente percebeu, a gente estava indo dormir de madrugada, a gente estava fazendo um post, dando mentoria, matando aula na faculdade. Essa era a melhor parte. Né? Daí não era tão... daí foi meio que desculpa que a gente colocou aqui. Só que a gente começou, real, gastar muitos finais de semana focando no Estagiário Sênior, focando em dicas, estratégias para dar pra galera, para dar para pessoas que nem você. E a gente percebeu que nosso coração e nossa mente estavam muito mais no Estagiário Sênior do que no nosso trabalho corporativo, nosso trabalho formal mesmo. E aí a gente decidiu montar uma turma de teste pro nosso curso. A gente falou, meu, vamos testar, vamos ver se dá certo. E aí a gente viu o que faz. E, mano, deu certo. A galera começou a ser aprovada, tava tendo resultado. E aí chegou um momento que eu falei, chega. Apesar de eu curtir muito o que eu fazia no banco, eu amava o que eu fazia no banco, eu sabia que o meu sonho estava em outro lugar. E que eu ia ter que fazer uma escolha, eu ia ter que escolher entre as duas coisas. Porque, cara, não dava mais pra conseguir conciliar as duas coisas. Eu não conseguia me dedicar no Estagiário Sênior pros nossos alunos como eu queria, e aí eu também não conseguia me concentrar no banco, porque toda hora a minha cabeça tava aqui no Estagiário Sênior. E aí eu tomei uma decisão, eu peguei toda a grana que eu tinha juntado nesse tempo aí de analista, eu devolvi meu carro que eu tinha acabado de pegar, e aí eu pedi demissão pra me dedicar 100% aqui ao Estagiário Sênior. E eu pedi demissão logo em seguida e hoje cá estamos! Nossa, tá suado. A gente largou tudo pra seguir o nosso sonho de ajudar a galera a conseguir um estágio foda e se destacar como a gente fez na nossa carreira. Cara, durante esses anos a gente aprendeu como funcionam as empresas, a gente conseguiu desvendar o que tem por trás dos processos seletivos e a gente conseguiu criar o nosso próprio jeito de conseguir um estágio. O modo foda de conseguir um estágio. E foi esse modo que a Pri usou para se destacar, para ser aprovada no iFood entre 26 mil candidatos. 26 mil, mano. Foi esse mesmo modo foda que o Gustavo usou para entrar na Renault no primeiro estágio dele. E pouquíssimo tempo depois, ele foi aprovado na Cyrela, que era a empresa do sonho dele, mas melhor, ele ainda foi aprovado na área dos sonhos dele. E aí ele saiu de lá para ir pra Cyrela. E é isso que a gente leva nos treinamentos que a gente dá nas empresas como Mercedes, Scania, Banco Safra, Itaú, a PepsiCo. E cara, a gente tá dividindo isso com você hoje, porque, meu, não tem salário, bônus anual, nada que pague a sensação que é quando um aluno manda uma mensagem falando que foi aprovado, quando a gente vê a atualização ali do status profissional do LinkedIn de algum aluno falando que conseguiu passar, que entrou na empresa que sempre sonhou. E, meu, é por isso que a gente largou toda a nossa carreira promissora lá, jogou ela pra trás, para poder seguir com esse nosso sonho e seguir impactando a vida dos universitários. E agora a gente vai te mostrar os 6 erros fatais que a maior parte da galera comete dentro da forma tradicional de buscar um estágio e por isso muitas vezes não conseguem ser aprovados sem nem entender o motivo. Eu recomendo muito, mas muito, real, que você esteja aí com papel e caneta na mão ou com um bloco de notas aberto do lado do vídeo para você anotar tudo, tintim por tintim, não deixar passar nada. Fechou? Então bora lá! O primeiro grande erro é ir atrás de qualquer estágio. Muita gente sai atirando para todo lado em busca de qualquer estágio, em qualquer empresa que a pessoa conseguir. Ou então decide entrar numa empresa pequena primeiro, porque é mais fácil, quem sabe, mais pra frente, conseguir um estágio numa empresa grande. A real é que quando você aceita entrar onde der, você tá se sabotando muito, por alguns motivos, se liga. O primeiro é que seu tempo é limitado. Você tem um certo período até se formar. Se passar 2 anos no estágio ruim, vai se desenvolver pouco, você vai ter pouco tempo para conseguir um estágio em outro lugar depois. O segundo é que ninguém consegue mandar bem onde não se encaixa. Eu fui estagiário sênior quando eu estava na área de produtos, mas eu não mandei muito bem quando eu estava na área comercial.
Por quê? A área comercial não era meu perfil, não era aquilo que eu fazia bem, eu não combinava muito com o escopo da vaga. E por mais que eu fui me desenvolvendo naquilo ao longo do tempo, eu nunca aproveitei todo o meu potencial lá. Mas quando eu troquei de área, eu alavanquei. E 7 meses depois eu fui efetivado, porque em produtos eu estava no lugar certo. E eu vou te dar uma dica que pode impactar muito a sua carreira. O estágio é a forma mais eficiente, mais fácil e talvez seja a mais determinante para o seu sucesso no longo prazo. Então, se você fez um estágio ruim, num lugar que você se desenvolveu pouco, e depois você quiser entrar numa empresa grande como analista, vai ser muito mais difícil. Porque vão esperar que você já tenha uma experiência profissional forte. Vão querer que você já chegue jogando, já vão te cobrar meta, resultado. O estágio é a maneira mais fácil de ingressar no mercado de trabalho, porque é esperado muito pouco de você. Afinal, você está ali para aprender. E além de que, é muito mais difícil você conseguir uma vaga como efetivo sem ter experiência. E aqui não é experiência profissional de uma forma abrangente, ampla, não. É naquela área, naquele mercado específico. Alguém que fez todo o estágio na área de logística em uma empresa vai ter muita dificuldade de conseguir um cargo como analista numa área de marketing, por exemplo, de uma outra empresa, porque a pessoa não tem experiência nessa área específica. Mas se você estagiou em logística numa empresa, as chances de você conseguir mudar seu estágio para outra área depois é muito maior. Ou então você também pode ser efetivado em outra área dentro daquela empresa que você estagiou. As chances são muito mais altas. Por isso é muito importante você escolher muito bem as empresas e as áreas em que você quer estagiar. Porque como eu disse, quando você é estagiário, as empresas esperam muito pouco de você. Elas esperam mais que você tenha garra, disposição para aprender e assumir os desafios do que às vezes já chegar sabendo as coisas, porque eles vão te ensinar a fazer isso. Então os primeiros passos da nossa carreira são os passos mais importantes. E por isso é muito mais estratégico você pensar antes em quais empresas você quer estagiar, quais áreas, quais empresas que vão turbinar o seu currículo para você se tornar um profissional cada vez mais desejado no mercado. Para você ter ideia, isso é tão poderoso que você vai começar a ter o controle da sua carreira na sua mão. E aí você vai poder escolher as vagas que você quer e recusar as vagas que você não quer. A Camis, por exemplo, já recusou uma vaga no Itaú e uma outra na Amazon, porque não estavam alinhadas com o objetivo de carreira dela. Eu também já recusei algumas oportunidades muito boas por causa disso. Foco é você saber falar não. Por isso, é muito importante você saber escolher as vagas que você quer. Assim você não vai cagar seu currículo e vai alavancar a sua carreira no longo prazo. Não pode ser qualquer estágiozinho, não. Tem que ser um estágio foda, onde você encontra potencial de crescimento, potencial de aprendizado, te desafiam, você consegue uma boa remuneração e ainda numa empresa que você tem orgulho de falar que trabalha. Assim, o mercado vai te ver de outro jeito. O segundo grande erro é mandar o mesmo currículo para todas as empresas. A maioria dos candidatos, quando está buscando estágio, joga no Google como montar um currículo de estágio. Pega um modelo do Word, preenche as informações, às vezes com muita dificuldade por não saber o que colocar quando não tem experiência. Ou quando tem, não sabe explicar a experiência e só coloca lá quais eram as atividades, sem contar o que aprendeu, o que desenvolveu, os resultados que gerou, sem contar a sua história e por aí vai. Em seguida, a pessoa começa a mandar esse currículo adoidado para todas as empresas, não recebe o retorno, não consegue avançar e não entende o porquê. Já parou para pensar que cada empresa tem cultura, valores e histórias diferentes da outra? Que mandar um currículo pro Google é totalmente diferente de enviar para uma petroquímica ou para uma empresa da área financeira? Você já parou para pensar nisso? Para ficar mais fácil de entender, imagina aqui comigo que você vai para uma festa. Como você se veste? Eu me visto bem. Como você sabe que tá vestida ou vestido bem? A resposta é: depende. Depende se você vai para uma festa de formatura ou para uma cervejada da facul. Você vai para um casamento ou para uma balada. Cada lugar pede um tipo de roupa. Se você fosse para um casamento com a mesma roupa que você fosse para a balada, mesmo que a roupa fosse muito top, você não estaria bem vestida para aquela ocasião. E mesmo se você vai para uma balada, você se veste diferente para uma balada sertaneja ou para uma balada eletrônica. E muitas vezes a balada tem uma temática diferente. Todo mundo vai de branco, os homens de preto e as mulheres de vermelho e assim vai. Então,
cada ocasião cria um conceito diferente do que é estar bem vestido. E com as empresas é a mesma coisa. Um grande erro é não adaptar o seu currículo ao contexto da empresa e da vaga, apresentando tudo da mesma forma, desde o conteúdo e o texto do seu currículo, não adaptando as palavras-chave da empresa ou não enfatizando as suas experiências que mais são relevantes para a vaga, até a parte visual. Quando o Rick mandava o currículo padrão do Word, não recebia nenhum retorno. Quando ele mudou, mano, foi gritante a diferença das empresas retornando, elogiando o currículo. Até fiquei com uma inveja. E foi isso que aconteceu com a Mari. Se liga. E aí eu tava mandando vários currículos pra vários lugares, assim, atirando pra tudo quanto é lado, tudo quanto é tipo de estágio. E é difícil achar estágio que tenha lá, ciências atuariais, então eu tinha sempre que mandar para a área correlata, né? Quando tinha lá contabilidade, administração, economia, eu mandava meu currículo também. Mas até então eu não tinha retorno. E aí eu ficava pensando, né? O que eu tô fazendo de errado? Porque todo mundo falava, meu, você tá fazendo um curso diferente, numa faculdade boa, você fala inglês, você fala espanhol, como que ninguém te dá retorno? Eu falei, não sei, eu não tô tendo retorno, vamos continuar dando aula. E aí eu descobri o Instagram de vocês, pelo o Instagram de uma menina que eu sigo, que ela postou, que tava no chat com vocês, eu falei, deixa eu ver o que é isso. E aí eu vi as dicas de currículo e tudo mais, eu falei, não, peraí, meu currículo tá horrível, é por isso que ninguém me chama, meu currículo tá horrível. Já encontrou ele aí. E aí eu mudei meu currículo, fiz com tudo que vocês falaram que era importante, não só colocar a minha experiência lá e, né, mostrar no currículo um pouquinho de quem é a Mariana, o que a Mariana faz, o que a Mariana gosta. E aí, eu tenho uma amiga da faculdade que é jovem aprendiz lá na Sodexo, e aí ela falou, abriu vaga de estágio, se inscreve, pode colocar como indicação. Aí eu, tá bom, e eu mandei. E eu já tinha mandado outras vezes, eu tinha mandado até pra vaga de jovem aprendiz, e coloquei como indicação e não foi pra frente, já, porque era o outro currículo. E aí, dessa vez, me chamaram, e na hora que foi até a Priscila da RH que me ligou, e ela falou, eu sou da Sodexo, meu coração parou. Eu falei assim, como assim? Tem uma pessoa da empresa me ligando. E aí também, casou na mesma semana que a Sodexo me ligou, a GE me ligou, me convidando também para uma entrevista, e o Bradesco me empatou para outra etapa também, que é a etapa de teste em grupo, né? Eu falei assim, como assim? Antes ninguém me chamava, não tinha retorno de nada, e agora na mesma semana eu tive 3 retornos e 3 empresas boas, né? Existem 3 pilares que o seu currículo precisa ter para você avançar no processo seletivo: requisitos, conteúdo e atenção. Não adianta nada você atender os requisitos da vaga e tá com um currículo super mal escrito. E não vai valer de nada você ter um currículo muito bem escrito se ninguém parar para ler, porque não chamou atenção. Inclusive tem uma pesquisa da Cato que mostra que 1/3 dos avaliadores demoram de 6 a 10 segundos para analisar o seu currículo. Se você chama atenção quebrando o padrão visual, as chances deles analisarem seu currículo com mais calma são muito maiores. Mas também não adianta nada você ter um currículo todo bonitão, que chama a atenção da empresa, e quando pararem para ler, vai estar com o conteúdo todo cagado. Até pode prejudicar mais, porque um currículo que chama atenção vai gerar ainda mais uma expectativa em quem for ler. Então, você precisa sustentar essa expectativa com seu conteúdo. E só um aviso importante aqui. Quando a gente fala de chamar atenção, não é necessariamente um currículo todo coloridão, cheio de desenho. Você precisa se atentar ao contexto da empresa e ao nível de formalidade dela. O terceiro grande erro é não se expor na dinâmica. Você fica muito quieto, muito calado. Se você nunca fez uma dinâmica, o ambiente da dinâmica por si só já é muito intimidador. Você precisa trabalhar em equipe para resolver um problema, um case que a empresa passou, com pessoas que você nunca viu na vida e que estão competindo pela mesma vaga que você. Foda! Muita gente sofre com a insegurança de se expor porque tá com medo de falar alguma bobagem, tá com medo de cometer algum erro. Ou então, o grupo fica naquela bagunça de todo mundo querer falar ao mesmo tempo, um passar por cima do outro, um querer aparecer mais que o outro, e aí você não consegue participar. Às vezes você tá com uma ideia super legal na cabeça, mas não conta por causa da timidez, ou por medo de não ser uma ideia muito boa. Às vezes você tá sentindo que o grupo não tá caminhando numa direção muito legal, mas você não fala nada. E às vezes você tá vendo que tá acabando o tempo,
mas fica inseguro de interromper a galera, de atrapalhar e também acaba não falando nada. Aqui é importante você colocar na sua cabeça que quem não é visto não é lembrado. E se você não participou muito da dinâmica, você não vai conseguir mostrar o seu potencial para a empresa. E aí as chances de você não passar são muito grandes. E totalmente oposto, mas tão ruim quanto não conseguir se expor na dinâmica, o quarto erro é tentar liderar e trazer as melhores ideias na dinâmica. O problema disso é que em algum momento alguém pode ter colocado na sua cabeça que para mandar bem numa dinâmica você precisa liderar e trazer boas ideias. Isso não tá totalmente errado não. É muito bom você ter espírito de liderança, ser uma pessoa criativa. O erro tá no fato de que grande parte da galera não sabe como fazer isso, aí acabam forçando uma situação e se queimam na dinâmica. Cara, se quem não é visto não é lembrado, quem é visto é, mesmo que negativamente. Nessa situação, muitos acabam passando por cima dos outros candidatos sem dar espaço ou chance para que os outros também compartilhem as suas ideias e o grupo juntos criem a melhor solução. Ou tentando liderar, passam a ser a pessoa chata e mandona que caga a regra e não dá espaço para ninguém. Liderança e criatividade são fatores que são levados em conta sim, e são muito importantes. Mas não são os únicos. Uma pessoa que tenha ideias super criativas, mas sem pensamento crítico para analisar se aquela ideia dá para ser feito, não vai ser lembrado tão positivamente. Uma pessoa que quer ser o líder, mas só fica tentando mandar no grupo, fala demais, não deixa ninguém se expressar, não tá sendo líder. Só tá mostrando que não sabe trabalhar em equipe. O ponto principal é que não necessariamente as pessoas que são mais criativas e que tentam assumir uma postura de liderança são as que passam na dinâmica. Cada empresa, cada vaga, cada gestor tem necessidades diferentes e precisam de estagiários diferentes. No próximo episódio, a gente vai analisar o case da Pri, uma aluna nossa que foi uma aprovada entre 26 mil candidatos do processo seletivo do iFood e que conseguiu ser aprovada sem liderar a dinâmica e sem trazer as melhores ideias. Na real, ela mal sabia como resolver o case e praticamente não sobrou tempo para ela apresentar a parte dela no final. E o pior, as pessoas que tentaram trazer as melhores ideias e fazer mais coisas não passaram. Então, não perca. O quinto grande erro é contar a sua história de uma forma que não te vende. E por não conseguir se vender com a sua história, os momentos em que você tem que se apresentar naquelas etapas de vídeo, no início da dinâmica e até na entrevista, quando pedem para você falar um pouco sobre você, geram muita ansiedade e nervosismo. Muita gente se apresenta de uma forma muito clichê, sem contar os seus pontos fortes, sem conseguir se vender para a empresa. Fica a famosa apresentação gororoba. Você não consegue deixar o momento em que você está se apresentando interessante. E aí você acaba ficando nervoso, ansioso, inseguro e com medo de se apresentar. Se liga na reação da galera quando a gente fala para eles se apresentarem e vê se você se identifica. Quem se candidata primeiro aí? Ó, a Nath já... Vai, gente, Vamos dar até 5 aqui, se ninguém se candidatar a gente vai convidar. Vamos, vou deixar a câmera aí. Ó, 1, 2, 3, Vai, corajosos! 4... Tá, eu vou. Vai. Aê, boa! Primeiro lá. Uhul! Ana, então só... Outro desafio aqui agora. Eu quero que você se apresente em 2 minutos. Beleza. Vamos lá. Treinar isso. Todo mundo fica meio nervoso nessa hora. Seja no currículo, numa apresentação individual, antes da dinâmica ou no desafio em vídeo, a maioria dos candidatos tem dificuldade de contar a própria história. A maior parte da galera não sabe identificar quais foram os maiores marcos e experiências que teve na vida, para poder usar isso a seu favor no processo seletivo. A gente já cansou de contar as vezes em que a gente viu pessoas com experiências muito ricas e que na maioria das vezes não eram nem profissionais, não saberem mostrar essas experiências para o recrutador. E se liga nesse trecho que a gente fez uma simulação de entrevista com uma coordenadora do Nubank. E por que eu não deveria te contratar? Bom, não deveria me contratar porque eu ainda não tenho muita experiência, porém é algo que eu estou buscando melhorar conforme der. Boa.
Fazer uma última pergunta. Nesse caso, o Enzo se queimou muito com essa resposta. É uma pergunta delicada que teria várias formas de ser respondida e essa definitivamente não era uma delas. E aliás, o Enzo já tinha tido experiências muito ricas acompanhando a rotina de uma fábrica no tempo livre durante as férias dele. E a gente já teve muitos alunos que tinham experiências fantásticas que não eram nem profissionais e na hora de se apresentar sequer falavam sobre essas experiências. E aí acabavam ficando no clichê que todo mundo fica. E me diz aí, alguma vez você já tentou contar a história de um filme, de uma série que você viu e que você curtiu muito pra alguém, mas quando você tava falando, você percebia que a pessoa não tava achando muito interessante e ficava meio nítido que provavelmente ela não ia assistir o que você estava indicando? Então você sabe qual que é a sensação. Eu apostaria, um litrão de cerveja, sei lá, um combo do McDonald's com você, que mesmo que talvez você não acredite, você tem uma história muito boa da sua vida pra contar e chamar a atenção das empresas. Você só precisa saber ligar os pontos e apresentar isso de uma forma vendedora, de uma forma que te venda e que gere atenção, gere interesse no recrutador de saber mais sobre a sua história. E eu falo isso porque eu vi isso acontecendo com as dezenas de alunos e mentorados que a gente tem. E é bizarro ver o quanto que a pessoa pode ficar, impressionada com a própria história. Quando ela é contada de uma forma bem estruturada, bem apresentada e conectando aqueles pontos. Um exemplo é o Brito, que veio até a gente. Ele falou que ele não conseguia um estágio de jeito nenhum por causa da idade dele. Brito, no caso, tinha 34 anos. E quando a gente foi entender, ele não era chamado para a maioria das entrevistas porque o currículo dele não chamava atenção, não estava bem escrito. E quando ele era chamado para entrevista, ele não conseguia se vender com as suas experiências. O Brito tinha trabalhado como auxiliar de reciclagem, era um trabalho muito braçal e muito pouco intelectual. E ele tinha vergonha de falar isso nas entrevistas. Então acabava que ele nem contava sobre essa experiência. E aí quando ele começou a usar as experiências a favor dele, tudo mudou. O Brito foi aprovado em 5 estágios e ele teve a oportunidade de escolher qual vaga que ele queria. E no final ele percebeu que o que estava impedindo ele de conseguir o estágio não era a idade dele, não era o fato dele não falar inglês. Era ele mandar o mesmo currículo para todas as empresas de uma forma que não chamava atenção, não estava bem escrito e ainda quando por acaso ele conseguia alguma entrevista, ele não conseguia contar a história dele de um jeito que o vendesse. O 6º erro na hora da entrevista é responder as perguntas do entrevistador com o que vem na cabeça, sem conduzir a entrevista com as suas respostas. Se liga nesse exemplo. Essa abordagem. Eu sempre tento mostrar exemplos reais de pessoas reais que deram certo para mostrar que do meu jeito também daria certo, que seria uma abordagem semelhante. E o contrário, assim, dentro dessa parte do que é desgastante, o contrário, o que mais te energiza e você vê que é um diferencial para isso se manter ainda, né? Então, acho que um exemplo, todo mundo que faz PP, eu já falo, complicado, né? Porque é um mercado super saturado de ponto de vista de mão de obra, mas o que você acha por que é saturado, né? E 2, por que o mundo precisa disso? Então, eu acho que o mundo precisa de novos pontos de vista e eu acho que as pessoas que fazem essa faculdade têm desde o mais certinho, mais pontual, até o mais good vibes. E eu acho que isso que é legal e que me motiva, a diversidade das pessoas no curso. Boa, beleza. Acho que podemos encerrar. Você percebeu que aqui ela cometeu 2 erros? O primeiro, não respondeu o que foi perguntado. A Lari perguntou sobre os desafios que ela via no mercado de publicidade e propaganda e ela respondeu o que motivou ela a fazer o curso. Segundo erro, ela não deixou gancho para a Lari explorar com mais perguntas. A gente chama isso de entrevista ping-pong, que o recrutador pergunta e você responde. Ele pergunta, você responde. Ping-pong, ping-pong. A entrevista toda foi assim e no final ficou aquele silêncio bizarro. E a Lari já nem tinha mais o que perguntar, precisou até encerrar a entrevista sem a Isa conseguir se vender no final. E como a maior parte da galera tem dificuldade de contar sua própria história de um jeito que te venda, acaba não conseguindo mandar bem na entrevista. Você já ouviu aquela frase? Se eu tivesse apenas
1 hora para cortar uma árvore, eu usaria meus primeiros 45 minutos afiando meu machado. Ter a sua história de forma clara na sua cabeça é afiar o machado, porque daqui vão vir todos os insumos para você conseguir se vender na entrevista. E no próximo episódio a gente vai te mostrar as diferentes formas que os recrutadores utilizam para fazer as entrevistas e você vai ver como evitar a famosa entrevista ping-pong. Porque um estagiário sênior usa estratégia para conduzir a entrevista com as suas respostas e gera conexão com o entrevistador. Aí, você provavelmente já deve ter cometido muito desses erros e nunca ter entendido por que você não avançava nos processos seletivos. E o processo seletivo é como se fosse um jogo. Um jogo em que as empresas não te contam as regras, não te mostram o que esperam de você. E se você erra, simplesmente você tá eliminado, na maioria das vezes sem receber feedback algum, e quando raramente você recebe, é uma coisa muito superficial que não te faz entender exatamente o que melhorar. E agora talvez você esteja aí pensando, mas é muito difícil conseguir um estágio assim, e ainda tem muita concorrência, que não sei o que. E se eu te disser que não? Há algumas semanas a gente bateu um papo com o gestor de uma multinacional que contou que recebeu 4 candidatos para a entrevista final, mas que ele teve que recusar todos e pedir mais indicações de candidatos para o RH, porque nenhum dos 4 candidatos pareciam estar preparados para aquela vaga. E não porque eles não tinham cursos e experiência. Afinal, a maioria estava em empresa júnior ou participando ali de alguma ONG ou uma organização estudantil. Mas era porque eles não souberam se vender com a história deles e nem mostrar garra, brilho no olho. Eles não conseguiram gerar conexão com esse gestor na entrevista. E sabe qual que é o problema? A galera acha que falta vaga ou que os processos são muito difíceis, mas a verdade é que faltam pessoas preparadas. E por isso, quase ninguém consegue passar. Esses candidatos não tinham um currículo atrativo, eles tinham pouca noção do que a empresa fazia, não tinham postura na entrevista. Inclusive, teve gente que fez a entrevista online deitado no sofá. Não é possível, parece zoeira isso. E muito menos eles conseguiam se vender na entrevista, ou eles chegavam lá com uma postura super artificial, vestiam ali a máscara corporativa e demonstravam muita insegurança ou pareciam que não sabiam o que eles estavam fazendo lá. E pasme, ainda teve gente que sequer apareceu pra entrevista, olha que absurdo. E com isso já dá pra você ver que com o mínimo que você se diferencia dos seus concorrentes, já é muito fácil você se destacar. E pra você já poder se destacar nas primeiras etapas do processo seletivo, a gente preparou aqui 3 templates de currículo que a gente criou no Canva pra você. Esses templates a gente criou com base nos currículos dos nossos alunos aprovados e que deram certo. Então a gente vai te dar 3 modelos testados e validados pra você ir lá aplicar, que é aquela frase que a gente usa, né? Que aplica, tem resultado. Só pensa bem numa coisa aqui. Aqui na maratona a gente teve cerca de 4 mil inscritos, então todo mundo que se inscreveu e assistiu esse episódio até aqui vai ter acesso a esse material. Então por isso é muito importante você não pegar ele do jeito que tá lá e usar. É importante você personalizar esses templates, mudar as cores, a disposição de algum elemento e tal. Senão vão ter aí 3.999 pessoas com um currículo exatamente igual ao seu. Então usa isso daqui com inteligência, fechou? Pra você poder baixar o template, a senha vai ser vem-estágio sem acento. Por hoje é isso, a gente mostrou os erros fatais que a maioria dos universitários que estão procurando estágio cometem. Então tenta evitar, hein? E se você quer saber como se destacar dos seus concorrentes, mesmo que você não pareça ali ser o candidato mais qualificado, com mais experiências, e como não cometer esses erros, você não pode perder o próximo episódio na quinta-feira. Nesse episódio a gente vai te apresentar o modo estagiário sênior de como buscar um estágio e sair ali da média dos seus concorrentes. Você vai ver como fazer um currículo que chama a atenção das empresas, como se comportar nas dinâmicas e como se vender da melhor forma nas entrevistas, que eu sei que você tem dificuldade com isso. Então fica de olho no seu e-mail, e se você também é meio perdido, com os e-mails que nem nós aqui, entra no grupo do WhatsApp que a gente também vai avisar por lá,
E assim é mais fácil de você visualizar. O link do WhatsApp vai estar aqui embaixo se você ainda não entrou, você tá bem atrasadinho aí. Vai que dá tempo, só entrar no link que você já vai ser direcionado automaticamente para um grupo e a gente vai mandar tudo por lá. E para que a gente possa preparar essa aula para você, eu quero que você conte aqui pra gente nos comentários onde que você percebeu que estava errando e qual a sua maior dificuldade no processo seletivo. Assim a gente consegue preparar um negócio que com certeza vai te ajudar. E se você não quiser esperar até o próximo episódio, a ansiedade para conseguir seu estágio tá batendo forte, você também pode ver os nossos vídeos no YouTube e entrar no nosso Insta para ver as dicas. Quase todo dia a gente abre caixinha de pergunta, a gente faz live, tudo para te ajudar a conseguir o seu estágio foda. E tamo junto, espero que você tenha curtido muito esse primeiro episódio, espero que você tenha entendido ali quais são os seus erros, porque senão não vai ter mudado nada a sua vida de processo seletivo e você não vai estar rumo ao estágio foda. Então por hoje é só, o episódio 1 acabou da melhor forma possível. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido quais são os seus erros para não cometer futuramente. Então tamo junto e até o segundo episódio.